estudo para concursos. O que? Mesmo direito administrativo, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Sobre o regime jurídico único 8112, de estatuto de servidores civis, né? Federal também. Sobre a estabilidade agora. Vou comentar. Estabilidade está escrita errada aqui no conteúdo. Estabilidade já foi mudada, está na Constituição, 3 anos, tá? Frase de motivação. Já passei no concurso do INSS, fui muito bem na prova, fui nomeado super rápido, melhorou muito a minha vida e gabaritei a prova. Fui muito bem na prova e gabaritei, sabe o que? Direito administrativo, que é o que eu estou estudando agora. E o gabaritei administrativo, foi o primeiro lugar na prova. Eu fui demais. Agora, sobre estabilidade, começa no artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento e atividade de estabilidade no serviço público completar 2 anos de efetivo exercício. Isso está errado. Atenção. Este artigo, com outras palavras, repetia o que era definido no artigo 41 federal. São estáveis em 2 anos. Era isso que estava escrito, mas agora não está mais escrito isso. Está escrito: estão estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Assim, fica alterado o prazo de estágio probatório. Antes, a estabilidade vinha após 2 anos de estágio e doravante só haverá estabilidade para quem superar 3 anos de estágio. Como ficarão os servidores que, admitidos recentemente, estavam prestes a alcançar a estabilidade, serão estáveis logo que completarem os 2 anos automaticamente, ou só terão estabilidade após 3 anos de estágio e ainda precisarão de se submeter a uma avaliação prévia? A resposta é dada por uma disposição transitória da reforma administrativa que dizia assim: artigo 28 da emenda constitucional 19, que é a que fica aparecendo toda hora na Constituição, emendas, reformas administrativas, sacou? Pelo menos nessa apostila. Já teve uma previdenciária também, não se esqueça dela, apareceu que ela cai diferentes coisas do que essa apostila diz, previdencialmente, tá? É assegurado o prazo de 2 anos de efetivo exercício para a aquisição de estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação a que se refere o parágrafo 4 do artigo 41, que eu acabei de ler. Assim, o estágio deles será apenas de 2 anos, mas não se livrarão da avaliação prévia. Antes, o simples passar de tempo produzia estabilidade. Agora, só os eficientes ficarão no serviço público, já que, além da extensão e o prazo de estágio, o legislador constituinte passou a subordinar a aquisição da estabilidade e a pré-avaliação de desempenho no cargo pelo servidor. Assim, só se terão estabilidade se forem aprovados numa pré-avaliação de eficiência, que é um dos requisitos para a estabilidade, certo? Para a avaliação lá, passa na versão. Confira a nova redação de novo. Como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, né? Sobre a estabilidade ainda mais. A estabilidade impede que o funcionário público seja mandado embora e a demissão do funcionário estável só poderá ocorrer caso fique provado que ele cometeu a falta grave prevista em lei que causa demissão, como causa de sua demissão. Isso tudo em processo judicial e administrativo, em que o funcionário estável terá mais ampla defesa. Não basta ser funcionário público para ter estabilidade, é necessário que esteja no exercício de seu cargo ou função há mais de 2 anos a 2 anos, e é o prazo mínimo que atende ao constituinte suficiente para que fique demonstrado que o servidor tem qualidades morais e profissionais para entregar o que? A administração pública. Observa-se que o funcionário só adquire a estabilidade após aprovado na avaliação posterior, que é o estágio probatório, em que por 3 anos antes eram apenas 2 anos, ele deve ser mostrar digno, eficiente e compreender a afinidade e condições de trabalho público. Se depois de 3 anos de efetivo exercício se esteja afastado, não se computa o período de afastamento. Ele foi aprovado nesse estágio probatório, então será considerado estável. Importante. Apenas os funcionários concursados serão estáveis. Serão estáveis apenas os concursadinhos. Em outras palavras, os servidores admitidos para cargos em comissão que não têm concurso não se submetem à estabilidade do concurso público e não serão jamais considerados estáveis. Poderão sempre ser mandados embora, exonerados, independentemente se houverem dado ou não algum motivo. Leia sobre a exoneração logo atrás. E se depois de conquistar o funcionário sua estabilidade ocorrer, seu cargo ser extinto. Como ficará a situação desse cara?
A situação desse funcionário é assim. Às vezes a administração ela pública se organiza e daí ela fala, a gente não precisa desse cargo, esse cargo não é mais importante, desnecessário. Isso é ineficiente continuar dando esse cargo existir, entendeu? Daí ele com essa organização para melhor atender as necessidades da prestação do serviço público. É não raro que se extinga algum órgão ou uma secretaria e às vezes até um ministério. Com esses caras vai sair os seus cargos desnecessários. Então, algumas exceções. Em decorrência também alguns cargos extintos. Então, o que acontece? Como ficariam aqueles funcionários que estavam estáveis e ocupantes desses cargos, nessas secretarias, nesses lugares e órgãos que se extinguiu? O que acontece é que serão aproveitados que é um dos meios de provimento, disposto na própria Lei 8.112, certo? Em algum caso, outro cargo vago, que permita seu adequado aproveitamento. Se ocupava cargo de médico e só há vagas em cargos de engenharia, de datilógrafos, etc., isso fica em disponibilidade e não poderá ser aproveitado. Caso ainda exista um cargo compatível, o servidor público ficará em disponibilidade e permanecerá à disposição da administração pública, à espera de uma vaga em que será reaproveitado. Embora o Estatuto, na seção referente à estabilidade, não resolva o problema, vale o que determina a Constituição Federal, em seu artigo 431, parágrafo 3. Extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. A nova redação da emenda 19 disse: naturalmente, não se admitiria que tal funcionário viesse da brisa, ficasse a miséria e receberá então seus vencimentos, ainda mesmo na disponibilidade. É curioso assinalar que a velha Constituição estabelecia que uma remuneração de disponibilidade seria proporcional ao tempo de serviço, mas a nova não faz isso. A nova Constituição não se referiu à proporcionalidade, permitindo uma interpretação da própria STF sobre isso, de que a disponibilidade seria remunerada com vencimentos integrais do treco. A reforma administrativa pôs fim a tal polêmica e restabeleceu o sistema anterior. Com a extinção do cargo, o funcionário estável em disponibilidade terá remuneração proporcional ao tempo de serviço. Engraçado, porque estão me confundindo. Eu estava falando que não era de serviço? Bom, ainda tem o artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em processo administrativo, na qual lhe seja assegurada ampla defesa. Este artigo fica superado pelo novo texto do parágrafo 141, dizendo: o servidor estável só perderá o cargo em, daí fala três hipóteses, em virtude de sentença judicial intransitada em julgado, que a gente falou, mediante o processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa sempre, e terceiro, mediante o procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. No regime anterior, só mesmo se houvesse cometido uma gravíssima falta que o funcionário perdia a estabilidade e seria demitido. E esse fato cometido de falta grave continua motivadamente a demissão, sempre que ficar provado ou em processo judicial ou em processo administrativo. Em qualquer hipótese, observado o direito constitucional do funcionário público defender-se para provar sua inocência. Confira-se que a reforma administrativa não põe fim à estabilidade, apenas criou duas novas regras que permitirão a demissão do servidor estável. A primeira não prevista aqui nesta seção, mas no artigo 69, parágrafo 4 da Constituição, para atender a Lei Camata, que significa a Lei Complementar 82, que eu não sei o que significa. Autorizada a União aos Estados-membros do Distrito Federal e aos municípios a demitirem funcionários estáveis, caso estejam gastando com pagamento de pessoal mais de 60% de sua receita líquida, haverá, porém, importantíssimas premissas. Inicialmente serão cortadas 20% dos cargos em comissão e em seguida serão exonerados os servidores. Ou seja, vende primeiro os cargos que não são estáveis, depois demite os cargos estáveis. E por final, só será possível a exoneração do funcionário estável, se o respectivo cargo também for extinto. E se não o bastasse, ficará proibida a criação de outros cargos para substituí-los por um período mínimo de 4 anos. Para não ter mamata, né? A segunda é a novidade moralizadora, prevista no inciso 3 deste artigo 41. E visa, por fim, a ineficiência do serviço público. É a possibilidade da demissão por insuficiência de desempenho. Naturalmente, será indispensável uma prévia avaliação do funcionário segundo regras que serão definidas em lei complementar. O importante é que a incompetente não se acomodará mais o seio da administração e, assim, não sacrificará mais o público. O servidor que não tiver desempenho à altura das necessidades do cargo será exonerado.
Anota-se que foi acrescido do artigo 247 ao texto constitucional, dispondo que haverá de ser editada uma lei que estabelecerá critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva a atividade exclusiva do Estado. Por exemplo, o juiz de direito, o promotor de justiça, o delegado de polícia e o fiscal em geral, do poder público e outros, não serão demitidos com a mesma facilidade com que seria um outro servidor qualquer, né? Bonitinho. Para terminar, mais uns 4 parágrafos. E o parágrafo único referido no 247 estabelece que, na hipótese de demissão por insuficiência de desempenho, será indispensável um processo administrativo fiel ao princípio do contraditório e da ampla defesa sob pena de invalidade da decisão de perda de cargo. O contraditório é a faculdade que se conferirá ao funcionário e de reverter todas as alegações contrárias a ele, sejam acusatórias ou repercussórias, tanto na primeira instância como na instância administrativa superior. Enquanto por ampla defesa, entende-se a possibilidade de contratar advogado, de produzir provas, documentos e testemunhas e etc. E interpor todos os recursos que a lei permitir. É só depois que se esgotarem esses recursos que ocorrerá o quê? A chamada trânsito em julgado. Só então poderá o funcionário estar demitido, mandado embora. Sacou? Tem todos os recursos para o cara se defender, né? A ampla defesa aparece, são os recursos para ele se defender, né? Só quando os senhores forem exaltados, todos forem esgotados, é que, ou seja, o cara totalmente perdeu a luta de defesa dele. E por isso que é assim que termina um transitado em julgado. Registra-se ainda que sempre que for exonerado, o servidor fará jus a uma indenização que corresponderá a um salário por cada ano trabalhado. Voltando ao texto legal, confira que continuam preservadas a obrigatoriedade do processo e ampla defesa. Por ampla defesa, estende-se a possibilidade de contratar advogado, produzir provas, documentos, testemunhas, etc., por interpor todos os recursos que a lei permitir, e só depois que se esgotarem esses recursos é que ocorrerá o chamado trânsito em julgado, e só então poderá ser funcionário estável ser demitido, mandado embora. Mas, se na hora de reintegrar o funcionário estável constatar que seu cargo não existe mais porque foi extinto, o que acontece? Embora o estatuto na seção referente à estabilidade não resolva esse problema, ou seja, não tem uma coisa específica sobre isso no Estatuto da 8812, mas ele tem o resolvendo o problema na própria Constituição no parágrafo 3, dizendo: extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade. O que acontece? O servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Reforma administrativa. Naturalmente, não se admitiria que tal funcionário vivesse de príncipe, ficasse a miséria, receberá então seus vencimentos, porém proporcionalmente ao seu tempo de serviço. Depois, o próximo conteúdo é sobre a readaptação, que é a coisa triste. Uma coisa triste, tá? Tchauzinho.